Os fogos estouram lá fora, mas aqui dentro só dá para ouvir o chiado do rádio. São 23h58. Todo mundo diz que Ano Novo é recomeço. Só que existem viradas em que alguma coisa atravessa junto. Hoje eu vou te contar 3 relatos principais, cada um por um ângulo diferente. Plantão da madrugada, a festa que deu reset, e 3 lugares, 3 viradas. E em cada relato, eu trago uma história rápida, 3 casos curtos, cheios de detalhe e pista, para você sentir o medo chegando em ondas. O detalhe de hoje em comum? Quando o relógio bate 00, o mundo responde. Coloca o fone e vem comigo. Se já sentiu algo estranho na virada, comenta virada. Antes de começar, deixa eu te explicar por que histórias de véspera de Ano Novo assustam de uma forma diferente. Na virada, todo mundo está distraído. Barulho de fogos, música alta, gente bebendo, mensagens chegando, promessas sendo feitas. E é exatamente nesse caos que o estranho passa despercebido, como se o mundo inteiro estivesse olhando para frente, enquanto alguma coisa observa de lado. Nesse vídeo, você não vai ouvir só sustos. Você vai receber relatos curtos, tensos e bem amarrados, com detalhes que fazem a mente trabalhar. Horário, som, lugar, decisão, consequência. E no final, eu ainda vou entregar 3 sinais para você reconhecer quando um relato parece realista de verdade, mesmo quando a explicação não é. Então faz assim, apaga a luz, coloca o fone e presta atenção nos pequenos detalhes. Porque em noite de Ano Novo, o que parece bobagem às vezes é o aviso. E quando bate meia-noite, a gente descobre se estava mesmo sozinho. Uma observação rápida. Para proteger quem me contou essas histórias, nomes, cidades e detalhes foram alterados. O que você vai ouvir aqui são reconstituições do que foi relatado. O tipo de coisa que alguém conta baixinho, depois de olhar para os lados, como se ainda tivesse medo de ser ouvido. E tem uma regra simples para você aproveitar melhor. Não procure o susto grande. Procure o detalhe fora do lugar. Um ruído que não devia estar ali. Uma frase repetida. Uma decisão tomada por impulso. Se em algum momento você pensar, isso podia acontecer comigo, é exatamente assim que esses relatos pegam. Pelo real. Agora respira. E vamos ao relato do lugar onde a virada nunca para. O plantão. Enquanto a cidade se enche de luz e barulho, existe um outro Ano Novo acontecendo em silêncio. Em salas vazias, corredores frios, guaritas iluminadas por lâmpada branca, carros rodando sem destino. Esse primeiro relato é desse tipo. Não é sobre festa, é sobre trabalho, é sobre estar acordado quando todo mundo solta a respiração e acredita que o tempo virou uma página. Quem me contou foi alguém que estava de plantão naquela noite. Vou chamar de Renato, não por mistério, por respeito. Renato trabalhava num turno que costuma ser tranquilo. Pouca gente quer problema na virada. O rádio ficava baixo, quase decorativo, e o som mais alto vinha de longe. Fogos estourando como se o céu estivesse rachando. Às 23h50, ainda era tudo normal. Avisos, checagens, rotina. Mas tinha uma coisa estranha desde cedo. A sensação de que aquela noite estava atrasada, como se o ar demorasse meio segundo para acompanhar os movimentos. Renato riu disso, como a gente ri de cansaço, até o relógio encostar em 23h59. Às 23h59, o rádio estalou como se alguém tivesse soprado poeira dentro dele. Uma chamada entrou sem o tom normal de aviso. Foi um corte seco, seguido por alguns segundos de silêncio. Renato pegou o aparelho, achando que era interferência por causa dos fogos. Central, repete, por favor. Nada. Só um fundo de festa distante, abafado e um chiado que parecia respirar. A tela do sistema mostrava ocorrência sem endereço. Isso não deveria acontecer. Mesmo as ligações erradas vinham com algum número, algum registro, alguma coisa. Renato digitou rápido, pediu retorno, conferiu os canais. A chamada caiu. Um segundo depois, voltou. Mesma tela, mesmo sem endereço. E agora uma voz. Baixa, cansada. Como se falasse de dentro de um armário.
Não deixe eu passar de novo. Renato travou. Não era uma frase de pedido de socorro comum. Parecia uma instrução. Ele perguntou nome, localização, referência. A voz ignorou tudo e repetiu do mesmo jeito, como um áudio preso num loop. Não deixe eu passar de novo. Lá fora, os fogos começaram a acelerar, e com eles o som no rádio também mudou. Entre um estouro e outro, dava para ouvir uma contagem bem fraca, como se alguém contasse do outro lado da linha. Mas atrasada, fora de ritmo, como se estivesse em outro lugar. Renato tentou desligar e mudar de canal. A voz continuou, agora um pouco mais perto, como se tivesse encostado no microfone. Tá quase. Eu já tô na porta. A mão dele foi pro relógio, 23 e 59 e 47. Ele engoliu em seco, sem saber porquê, e olhou para a porta do plantão como quem espera uma batida. Do lado de fora ninguém passava, mas o ar parecia pesado. Foi aí que o rádio estalou de novo. E a tela apagou por meio segundo. Quando a tela voltou, o relógio marcava 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Lá fora, a cidade gritou a contagem final. No mesmo instante, o rádio ligou sozinho, alto, limpo, sem chiado, como se alguém tivesse trocado o aparelho. Central, aqui é... A voz começou e parou, engasgando. Renato esperou o resto. Em vez disso, veio a mesma frase, igualzinha, com a mesma pausa no meio, como uma cópia perfeita. Não deixe eu passar de novo. A diferença foi o som ao fundo. Agora não era festa distante. Era o próprio plantão. Ele ouviu a cadeira rangendo, o ar-condicionado, até o clique da caneta que ele tinha acabado de apertar. Só que ele ainda não tinha apertado. 00:00. A luz do corredor piscou uma vez e alguém bateu na porta devagar, 3 toques. Ele olhou o visor do sistema. Sem endereço, tinha virado apenas aqui. Renato não abriu. Não por falta de coragem, por instinto. Ele travou a fechadura e falou no rádio, tentando quebrar o padrão. Quem tá aí? Do outro lado, sem resposta. Apenas uma respiração curta, como se a pessoa estivesse sorrindo. O rádio então sussurrou, quase doce. Obrigado. Você segurou? Só até virar. A maçaneta girou mesmo trancada. E o som que entrou não foi de metal. Foi de fogos, como se a rua inteira estivesse dentro do recinto. Muita gente imagina que o terror mora na festa, no grito, na multidão. Mas às vezes ele mora no lugar onde ninguém está olhando. No plantão, no corredor vazio, na porta que ninguém deveria bater. Renato não viu o que tentou entrar naquela virada. Só ouviu, e isso foi o suficiente para nunca mais trabalhar no ano novo. E agora a gente vai para o outro lado da noite. Música alta, risos, contagem regressiva e a sensação de que algo reinicia. Depois do plantão, a gente entra no lugar onde todo mundo acredita que está seguro. A festa, casa cheia, copos na mão, playlist animada, gente abraçando gente que nem viu o ano inteiro. Vou chamar a narradora dessa segunda parte de Lívia. Ela não era a dramática do grupo, era a que organizava as coisas. Gelo, comida, horário do brinde, foto na hora certa. A festa começou leve, risadas, histórias repetidas, aquele clima de ano difícil, mas a gente chegou lá. Só que perto da meia-noite, Lívia sentiu uma coisa pequena e irritante, como um mosquito na cabeça. Um déjà vu, não do tipo romântico, do tipo que dá vontade de olhar por cima do ombro. O celular dela vibrava sem parar. Mensagens normais, figurinhas, gente mandando Feliz Ano Novo adiantado. Ainda assim, toda vez que ela pegava o aparelho, a tela parecia um pouco atrasada, como se respondesse depois do toque. Ela guardava, ria, brindava e voltava a sentir que algo estava fora do ritmo. Quando alguém gritou, contagem, Lívia olhou o relógio e pensou, eu juro que já vivi esse minuto. E o pior, ao redor, todo mundo repetia as mesmas frases, no mesmo tom, como um ensaio perfeito. Lívia tentou afastar a sensação com humor. Gente, eu tô ficando doida, disse. E alguém respondeu exatamente o que ela tinha imaginado que responderia. É ansiedade de virada. Ela riu, mas o riso morreu rápido. Porque a mesma frase veio de outra pessoa, do outro lado da sala, com a mesma entonação, como eco.
Ela começou a prestar atenção. Um amigo levantou o copo e falou: "Esse ano vai ser diferente." 2 segundos depois, outra voz repetiu: "Esse ano vai ser diferente." As palavras eram comuns, mas o tempo entre uma e outra era preciso demais, como se alguém apertasse replay. O celular vibrou de novo. Notificação de áudio. Sem nome. Só um ícone cinza e uma data que fez Lívia franzir a testa. 31 de dezembro do ano anterior. Ela pensou que era bug ou alguém zoando. Tocou para ouvir. Antes de dar play, ela abriu os detalhes do arquivo. Duração: 0 horas e 18 minutos. Enviado por você. Sem contato. Sem conversa. Como se o celular tivesse produzido aquilo sozinho e guardado por um ano. Lívia olhou em volta procurando alguma câmera escondida, algum amigo rindo. Ninguém. O rosto dela ficou quente e ela baixou o volume. Sua própria voz, rouca e apressada, falou do alto-falante. "Se você estiver ouvindo isso depois da virada, não abre a porta. Não abre, por favor." Lívia gelou. O áudio tinha o barulho daquela mesma casa ao fundo. Talheres, risadas, uma música que ela reconheceu porque era a playlist do dono da casa. Só que, como? Ela não lembrava de gravar aquilo. E a voz no final sussurrou um detalhe inacreditável. Quando a Camila falar "feliz", olha para o corredor. Na hora, Camila levantou o braço para o brinde e começou: "Feliz." Lívia virou o rosto, sem querer, para o corredor escuro que levava aos quartos. A luz do corredor piscou uma vez, bem fraca, e uma sombra atravessou a parede como se fosse fumaça. Ela piscou forte. A sombra não estava mais lá. A música aumentou. As pessoas continuaram sorrindo. E mesmo assim, Lívia sentiu que alguém tinha acabado de entrar na casa, sem abrir porta nenhuma. A contagem recomeçou antes do tempo. Não pela TV, pela boca das pessoas. 10, 9... Só que o relógio do celular dela marcava 23h57. Ela tentou interromper. "Tá cedo." Ninguém ouviu. Todos contavam, olhos brilhando, como hipnotizados. Quando chegou no 1, a sala inteira gritou, estourou confete, e Lívia ouviu batidas na porta da frente. 3 toques, lentos, exatamente como no áudio. Lívia ficou parada com o celular na mão, como se ele fosse um amuleto. A sala comemorava um ano novo adiantado, copos se chocando, mas ela só ouvia os 3 toques na porta. Ela se aproximou devagar. Do lado de fora, ninguém falava. Nenhum "sou eu", nenhuma risada. Só silêncio e, ainda distante, fogos como se estivessem em outra cidade. "Quem é?" ela perguntou, sem encostar na maçaneta. O celular vibrou. O áudio abriu sozinho. A voz dela repetiu: "Não abre a porta", e acrescentou como se estivesse lendo um roteiro: "Se você abrir, alguém vai ser apagado." Lívia olhou para a sala. Camila ria perto da mesa. Por um segundo, Lívia viu a mesma cena com uma cadeira vazia no canto, como se a realidade piscasse. A maçaneta tremeu. Não girou. Tremeu como unha raspando metal. Lívia recuou e a contagem começou de novo. Não pela TV, mas dentro da cabeça. 10, 9... Ela fechou os olhos e decidiu obedecer. Engatou a corrente e encostou as costas na parede. No instante em que o grupo gritou, "Feliz!", a luz apagou por meio segundo. Quando voltou, o som da festa parecia mais baixo, como se alguém tivesse diminuído o mundo. "Cadê a Camila?", alguém perguntou, rindo, achando que era brincadeira. Lívia abriu a boca, mas a palavra não saiu, porque de repente ninguém lembrava de Camila. Nem as fotos no celular mostravam ela. Era como se a casa tivesse sido salva, ao custo de uma pessoa. E a vibração veio como sentença. Agora você lembra sozinha. O pior dessas histórias não é o susto, é o depois. É perceber que algo mudou e ninguém, além de você, consegue provar que mudou. No plantão, a porta quase abriu sozinha. Na festa, alguém foi apagado sem deixar rastro. E aí você entende o padrão. Não é o lugar, não é a pessoa, é o momento. Agora eu vou te contar 3 casos rápidos, em 3 cenários diferentes. 3 viradas, 3 regras simples e um mesmo erro.
Agora a gente muda o formato. Em vez de um relato longo, são 3 mini-histórias, cada uma em um lugar diferente. Estrada, praia e cidade pequena. E todas têm uma coisa em comum. Alguém recebeu uma regra simples. Uma regra boba, dessas que você ouviria e riria. E mesmo assim, alguém decidiu quebrar. Eu gosto desse tipo de caso porque ele é perigoso justamente por parecer inofensivo. Ah, superstição. Ah, lenda. Até você perceber que a virada é um tipo de porta psicológica, a gente acredita tanto que tudo recomeça, que fica vulnerável ao que quer entrar junto. Então presta atenção no padrão. A regra aparece como aviso casual. Alguém testa como desafio e a consequência não vem com grito, vem com detalhe. Primeiro caso, estrada, poucos carros, céu aceso de fogos ao longe e um retrovisor que mostra mais do que deveria. A regra era simples. Antes de 00, não olha para trás. Era uma estrada de 2 faixas, dessas que parecem mais escuras na véspera de Ano Novo. O motorista, vou chamar de Diego, voltava para casa antes da meia-noite, porque prometeu para a mãe que chegaria virado com a família, não na rua. No banco do passageiro, uma sacola com uvas e um refrigerante. No rádio, uma estação falhando, engolida pelos fogos ao longe. Perto de um pedágio desativado, um carro encostou e um homem pediu carona. Roupa social amassada, sem malas, olhando o chão como quem não quer ser visto. Diego hesitou. O homem falou baixo. Só até o próximo retorno. E uma coisa, antes de dar meia-noite, não olha para trás. Nem no retrovisor, nem por cima do ombro. Diego riu, achando superstição de bêbado. Aceitou dar carona. O homem sentou atrás, não no lado, mas bem no meio, alinhado com o retrovisor interno. A viagem seguiu em silêncio. O relógio do painel marcava 23h57. Fogos explodiam distante, iluminando as placas como flashes. Às 23h59, o rádio estalou e soltou uma contagem que não era da emissora. 3, 2... Diego sentiu vontade de conferir o banco de trás. Não por medo, por irritação com aquele aviso. Não ele olhou. No reflexo não havia homem. Havia o próprio rosto de Diego, mas com um sorriso que ele não estava fazendo. E atrás daquele rosto, no banco, uma mão segurava a sacola de uvas como se já fosse dona dela. O carro passou pelas 0 horas, e a seta do painel, sem ninguém tocar, apontou para um retorno que não existia. Diego freou. A estrada atrás não tinha estrada. Só fogos muito perto, como se estivessem dentro do carro e rindo. O segundo caso é na praia. Virada lotada, pé na areia, celular na mão. Gente filmando a própria felicidade como se fosse prova de que o ano valeu. A regra parecia brincadeira de amigo. Não assiste o vídeo da virada em câmera lenta. Não volta, não dá replay. Vai dormir e pronto. Quem contou foi uma garota que eu vou chamar de Bruna. Ela gravou a contagem regressiva com o mar ao fundo, fogos refletindo na água, todo mundo abraçado. Um vídeo perfeito. Depois da meia-noite, ela mandou no grupo, recebeu o coraçãozinho e esqueceu. Só que de madrugada, já deitada, Bruna abriu o vídeo de novo. Quero ver se ficou bonito, pensou. Ela colocou em 0,5 vezes para pegar o momento exato do estouro dos fogos. Aí notou uma coisa que não viu ao vivo. No canto do quadro, perto da linha d'água, uma sombra estava parada. Alta demais para ser uma pessoa. Ela voltou o vídeo. A sombra estava mais perto. Ela pensou. Compressão, ilusão, gente passando. Voltou mais uma vez, em câmera lenta. A sombra avançou de novo, mas não como alguém andando. Como um recorte escuro deslizando por cima da areia, sem deixar pegada. Bruna aumentou o brilho e viu que a sombra tinha contorno de braço, apontando, não para o céu, para ela. E no áudio por baixo dos fogos surgiu um som fino, como alguém sorrindo com os dentes encostados. Ela fechou o vídeo, a tela ficou preta. Mas o áudio do mar continuou tocando no quarto, como se a praia tivesse vindo junto. O terceiro caso é de cidade pequena. Praça Central, queima de fogos, família inteira reunida, aquele clima de todo mundo se conhece.
E justamente por isso, a regra pareceu exagero. Não posta foto da virada antes do amanhecer. Espera o sol, porque na primeira hora do ano, a imagem ainda não é sua. Um rapaz, vou chamar de Yuri, tirou uma foto perfeita perto do coreto. Fogos no fundo, sorriso aberto, amigos abraçados. Ele postou na hora com legenda animada. Em minutos, choveram comentários. Só que um comentário veio estranho. Quem é o cara atrás de vocês? Yuri abriu a foto e deu zoom. Atrás do grupo, meio escondido pela fumaça dos fogos, havia um homem de terno antigo, parado, olhando direto para a câmera. O rosto estava nítido demais, como se estivesse mais perto do que a perspectiva permitia. Yuri jurou que não viu ninguém ali. Apagou a foto, repostou sem filtro. O homem continuava. Os amigos disseram que era alguém passando. Yuri decidiu provar que era coincidência e foi na casa da avó buscar um álbum antigo de viradas na mesma praça. Foto de 2007, foto de 2011, foto de 2016. O mesmo homem, mesma roupa, mesma postura, mesma cara, sem envelhecer. A mão de Yuri ficou gelada. Ele percebeu outro detalhe. Em todas as fotos antigas, o homem aparecia atrás de um grupo. E alguém daquele grupo, anos depois, tinha sumido da cidade sem explicação. O amanhecer chegou e o post já tinha rodado metade da cidade. E Yuri recebeu uma mensagem anônima. Agora que você postou, ele sabe que você viu. Se você junta os 3 relatos, o padrão fica impossível de ignorar. No plantão, algo tentou atravessar pela porta quando deu 0 horas, 0 minutos. Na festa, o tempo reiniciou e alguém foi apagado como se nunca tivesse existido. Na estrada, no mar e na praça, a regra era sempre a mesma. Não provoca, não testa, não tenta ver melhor o que não devia. Porque a virada tem um efeito estranho na gente. A gente acredita tanto no recomeço que baixa a guarda. A gente faz promessas, abre portas, revê vídeos, posta fotos, olha pelo retrovisor, como se o ano novo fosse só festa. Mas e se, por alguns minutos, ele fosse uma passagem? E se meia-noite não fosse só um número, e sim um tipo de convite? Agora, como prometido, eu vou te deixar 3 sinais simples para você reconhecer quando um relato tem cara de real, mesmo quando ele não faz sentido nenhum. Porque detalhe, é o que mais assombra. 3 sinais deixam um relato assustador, realista, e você pode usar isso para ver com outros olhos. Primeiro, um detalhe repetido. Pode ser uma frase, um ruído, um horário, uma batida na porta. Quando algo volta igual, a mente entende. Tem padrão, tem intenção. Segundo, uma regra simples mais consequência clara. Não abre, não olha, não dá replay, não posta. Quanto mais boba a regra parece, mais forte fica quando a consequência chega em silêncio, no detalhe. Terceiro, mudança depois da virada. Não precisa ser monstro. Às vezes é memória falhando, registro sumindo, pessoa apagada, foto diferente. O terror real não grita, ele reorganiza. Se você percebeu esses 3 sinais nas histórias de hoje, então você já sabe por que elas grudam. Agora eu quero saber de você. Se você já viveu algo estranho na véspera de Ano Novo, ou conhece alguém que viveu, comenta virada e escreve só 3 coisas: cidade, ano e o que aconteceu. Sem nomes, sem expor ninguém. Se der, eu faço uma parte 2 só com relatos de inscritos. E se você chegou até aqui, lembra disso. Ano novo é recomeço, sim. Mas nem todo mundo atravessa a virada do mesmo jeito. Às vezes o ano muda, às vezes é você que muda.